Olá, olá a todos. Eu sou Mariana Kerbaui. Hoje estou aqui com o Dr. Nelson Hammerschlag. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente tem visto que vai ser apresentado no Congresso Americano de Hematologia no oeste desse ano, falando um pouquinho principalmente sobre mieloma múltiplo. Olá, Dr. Nelson, tudo bem? Oi, Mari, que bom estarmos juntos aqui e falando sobre mieloma múltiplo e principalmente abordando os temas que a gente acha que vão impactar nesse ano no Congresso Americano de Hematologia, que é o maior evento do mundo na área de hematologia. Mudar um pouquinho a nossa prática, né, de dia a dia. O que o senhor viu que pode ser importante esse ano, Dr. Nelson? Eu, na verdade, eu acho que tem muita coisa importante, inclusive de coisas mais modernas que provavelmente você deve abordar um pouquinho, mas eu, na verdade, separei 3 estudos que, de alguma forma, me chamaram a atenção, porque eles impactam em coisas da nossa prática no dia a dia e que pode nos ajudar a nortear nossas futuras, a forma com que a gente trata os pacientes ou que a gente deveria tratar os pacientes. Então, um dos pontos que eu achei interessante é com relação à terapêutica de CAR-T-cell, que a gente sabe hoje que ela está sendo utilizada no mieloma múltiplo em pacientes que já não respondem às outras terapias. E já existem estudos até puxando essa terapia mais precocemente. Por outro lado, existe também a questão do transplante autólogo de medula óssea, né? O transplante autólogo de medula óssea ainda é para aquelas pessoas que são elegíveis a ele, por serem jovens, não terem comorbidades, terem menos de 70 anos, o que nós chamamos de gold standard, né, no tratamento dos pacientes. Então, o primeiro trabalho que me impactou muito é um trabalho do Dr. Joshua Gustini, da Harvard, que ele fez a seguinte pergunta, né? Será que o transplante autólogo, por mexer na célula T, no sistema imunológico, ele pode impactar um pior desfecho futuro de um CAR-T? E por que essa pergunta é importante? Ela é importante porque, de repente, aquilo que nós estamos considerando hoje que seja um gold standard, pode amanhã se tornar algo que não seja praticável. Obviamente que não é isso que a gente considera hoje, né? Então, assim, ele estudou 104 pacientes, né? E desses, 54 tinham recebido o transplante antes do CAR-T. E o que ele acabou analisando é que, numa análise multivariada, é que os pacientes que receberam o CAR-T, o transplante previamente, né, ele teve uma menor sobrevida livre de progressão ao CAR-T-cell. Então, isso denota que pode ser que realmente haja, né, uma alteração não só na sobrevida livre de progressão, como na sobrevida geral pós-CAR-T-cell. Então, eu não digo que isso tem que mudar a nossa prática, mas pelo menos a gente tem que ter um olho para esse tipo de situação, né, com relação ao mieloma múltiplo. E eu acho que é um ponto que a gente tem muito que aprender ainda, né? A questão do sistema imunológico, como a gente pode melhorar a função, né, do CAR-T, até de biespecíficos, ou como a gente pode não piorar até com o que o paciente já fez ou o que deixou de fazer, que a gente vem aprendendo. A gente sabe, por exemplo, que um CAR-T logo após um biespecífico com o mesmo alvo não seja tão legal, e agora a gente está vendo que talvez o próprio transplante pode... É o que nós estamos falando de exaustão da célula T, não é? De a célula T não ser tão boa. Então, eu sempre costumo dizer que a gente está vivendo uma época muito rica, né, da hematologia, né? E acho que a gente ainda vai, nos próximos anos, aprender bastante a como utilizar melhor essas terapias, né? Por outro lado, né, nessa mesma linha, existe uma outra discussão que nós temos aqui no nosso serviço todos os dias, né? Que é se a gente vai fazer transplante autólogo de medula óssea em mieloma e guardar células,
ou se nós não vamos guardar células. Então, a gente está vendo hoje que tem serviços que estão abandonando o congelamento. Sim, pensando que a chance de fazer um segundo transplante é pequena. A chance de fazer um segundo transplante é pequena. Então, por isso esse outro trabalho me chamou a atenção, né? Que é um trabalho da Universidade de Wisconsin, de Milwaukee, né? Onde trabalha o Marcelo Pasquini, né? E que eles notaram que se você tiver célula congelada do transplante e guardar essa célula, e o paciente depois ele tiver uma das complicações do CAR-T, que é ele ter uma citopenia grave, né, que você poderia, vamos dizer assim, resolver esse problema utilizando a célula congelada que você tinha do transplante pós-CAR-T-cell para aquele indivíduo recuperar. Então, esse trabalho me chamou a atenção exatamente por essa questão. Quer dizer, eu já tinha essa ideia, nós inclusive publicamos um estudo, recentemente. Nós publicamos juntos isso, o Leonardo, já Javier junto com a gente, mostrando que a gente utilizou células congeladas para resgatar pacientes pós-quimioterapia como ponte para CAR-T, BCMA, etc. e tal. Mas essa ideia dessas pessoas foi muito interessante. Eles pegaram 159 pacientes que receberam o CAR-T por BCMA. E aí o que eles viram é que eles foram medindo o que eles chamam de citopenias no dia mais 21 com 3 meses e 6 meses. E aqueles que tinham citopenias muito graves, muitos deles foram resgatados utilizando células do transplante autólogo. E o que eles notaram é que essas pessoas que receberam essas células do transplante autólogo tiveram uma melhor recuperação, menos infecções e assim por diante. Então eu acho que também é um ponto de atenção para a gente e também é um aprendizado muito grande para todos nós, de ainda vale a pena guardar a célula se tiver congelada. Guardado, deixa lá, que a gente congelado, pode usar. Deixa lá. Exatamente. E mais algum trabalho, doutor? E finalmente aqui um trabalho que eu achei interessante também, é porque esse é um grupo do Albert Einstein, que é essa instituição parceira de Nova York, junto com o pessoal da Pensilvânia, da Universidade da Pensilvânia. E esses caras, eles se basearam num estudo que você conhece, que é o estudo COMPASS, que é um estudo que estudou mais de 1.100 pacientes com mieloma múltiplo, né? É um estudo da Fundação de Pesquisa para Mieloma Múltiplo. E nesses pacientes, eles tentaram ver se, além dos fatores clássicos genéticos do FISH e cariótipo, como é que os pacientes que tinham um tipo de alteração chamada, que nós chamamos hoje como um paciente de alto risco funcional, como é que eles se davam? Então, como é que a gente define alto risco funcional? Alto risco funcional é aquele cidadão que no primeiro ano, né, às vezes com menos de 18 meses, ou no primeiro ano, ele, depois de um tratamento, ele já apresenta uma evolução do mieloma. Então, muitas vezes, eles são risco standard na classificação, tanto pelo ISS quanto pela classificação genética, e alguns são alto risco, né? E o que eles mostraram é que esses pacientes, eles têm um pior prognóstico, mesmo que eles sejam de risco standard. Quer dizer, então, ser risco standard não é o único fator caso você tenha uma recidiva precoce ou uma evolução precoce. Que é o que a gente vê, por exemplo, nas leucemias, né? Que a gente vê esse diagnóstico e depois a gente vê como vai ser a resposta. Então, às vezes, no meu consultório, por exemplo, eu costumo dizer para os pacientes que o que vale é bola no gol. Exatamente. Bola no gol é
ficar em doença remissão. controlada. Exatamente. E você, Mário, o que Eu acho que o senhor destacou trabalhos muito importantes que têm impacto no nosso dia a dia. Eu acrescentaria, tem um trabalho que eu acho que ele já foi inclusive apresentado no Congresso Internacional de Mieloma, eles vão apresentar agora no Oeste com análise de subgrupos, que é o Auriga, que é um estudo fase 3, que eu acho que ele procurou uma resposta que a gente queria saber, que ele compara em pacientes que já fizeram indução, já fizeram o transplante, se vale a pena fazer dupla manutenção com Dara e Lena ou manter só a Lena. Então eles fizeram essa randomização que a gente esperava e eles viram que o que eles apresentaram já no IMS é que associar ao Dara levou a mais pacientes atingirem DRM negativa e aumentou a sobrevida livre de progressão, então realmente teve um impacto. E aqui agora eles vão apresentar por subgrupos de pacientes, então por idade, por etnia, por risco, alto risco ou não alto risco, e realmente teve um benefício em praticamente todos os subgrupos. Então, talvez a gente fazer a dupla manutenção em quando for possível realizá-la, talvez seja uma boa ideia também. Mas um trabalho que já tinha sido discutido em um Oeste passado, que vai vir de novo, que é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho do grupo francês, mas é um estudo fase 3, multicêntrico, com mais de 90 centros, que eles avaliam o tratamento dos pacientes idosos não elegíveis e com performance não tão boa, então com EGOG de 2 ou mais. Que é um paciente que poderia receber, por exemplo, esquema com Lena e Dexa, então com corticoide continuamente, e eles comparam a fazer 2 ciclos de Dara, Lena e Dexa, e a partir do 3º ciclo tirar completamente o corticoide. Então o paciente fica só com duas drogas, né, Dara e Lena comparada ao Lena e Dexa. E o benefício que eles devem apresentar, mas que está no abstract, é bem impressionante, que eles mais do que dobra a sobrevida livre de progressão do paciente, está com 48 meses, para esses pacientes que ficam só com Dara e Lena a partir do 3º ciclo. Então, eu gosto desse trabalho porque nos dá segurança que muitas vezes o paciente mais idoso, mais frágil, não consegue usar o corticoide, principalmente por tempo prolongado, por descompensação de diabetes, efeitos colaterais. Então, eu acho que dá uma segurança que a gente diminuir ou até tirar o corticoide, a gente continua mesmo assim sendo efetivo no tratamento do mieloma, se utilizado um esquema bom como Dara e Lena. Então, eu acho que ele traz uma resposta boa. E um terceiro trabalho que vai ser uma apresentação oral também é do grupo do Dr. Luciano Costa, que eu tive recentemente. Ele comentou um pouquinho desse trabalho, eu vi o abstract, que eles avaliam a questão da DRM, que eles fazem por NGS, e eles comparam fazer a DRM sustentada a 10-5, né? Então, por um ano, mantendo a DRM, com qual seria, na verdade, o fator que mais se associa com aumentar a sobrevida livre de progressão. E a DRM sustentada a 10-5 realmente traz um benefício importante, inclusive levando a gente a pensar se no paciente com risco padrão, que fica com a DRM negativa sustentada, que a gente poderia até parar uma manutenção e a chance dele recair ou progredir é muito pequena. Então, pensando talvez em diminuir toxicidade, diminuir custos, talvez a gente começar a utilizar esses endpoints, como a DRM negativa, seja bom para a gente poder, né, poupar um pouco de tratamento para o paciente. A gente vai ter também bispecífico, vai ter CAR-T, né, como todo ano, que é muito interessante, mas eu acho que traz, assim, algum impacto pra gente, eu gostei bastante desse. Tem, inclusive, um trabalho, acho que é o Magistec 5, que ele já faz o TEC junto com Dara, Lena e Velcade, por exemplo, com ou sem o Velcade, e eles mostram, assim, todo mundo com DRM negativa, né, um número pequenininho de pacientes, mas todo mundo com DRM negativa, que eu acho que não vão mudar a nossa prática agora, mas mostram que tem por vir para o futuro, né, trazendo essas drogas todas para o início do tratamento. Eu acho que os meus comentários do que você falou seriam os seguintes, né? Primeiro, essa questão da dupla manutenção, ela já veio muito clara aí no estudo Perseus, né? Uhum. Que mostrou que você vai aprofundando a resposta a cada etapa que você vai fazendo e você tem uma resposta sustentada, né? O segundo ponto, você falou um negócio que aconteceu comigo faz meia hora. Eu estava atendendo uma paciente que está fazendo exatamente um esquema com anticorpo, anti-CD38, lenalidomida e corticoide, que o grande problema dela é o corticoide. Exato. Né? Ela está com ansiedade, tremor, etc. e tal. Então, acho que isso aqui vai trazer um conforto muito grande para os pacientes. E, sem dúvida, a questão da DRM, ela é fundamental. Hoje, a profundidade de resposta é o que vai pautar o nosso mielomas. E a esperança da gente é que a junção de terapêuticas como CAR-T junto com um imunomodulador
ou eventualmente CAR-T junto com bispecífico, ou bispecífico junto com imunoterapia, etc. e tal, provavelmente vão fazer com que esses pacientes, se não tiverem uma cura da doença, mas que eles, pelo menos, eles tenham uma sobrevida livre de progressão. Longa, que é o que eles esperam, que é né? o que a gente espera. Isso mesmo. Muito obrigada, Dr. Nelson. Obrigado, Mari. Espero que vocês aproveitem a ASH. Isso mesmo. Esse é o nosso Esquenta ASH. Isso mesmo. Muito obrigada.